Para quem não me conhece, eu sou Luciana Lewis, junto com a Solange Gomes e com a Paola Tucunduva. Somos as líderes aqui do sul da Flórida, do Grupo Mulheres do Brasil. E hoje a gente vai estar recebendo a Suzana e a Juliana para conversar. Mais uma live do nosso Comitê Bem-Estar, que é um comitê que a gente tem super ativo e que está sempre trazendo dicas valiosas para a gente viver melhor, né? Deixa eu ver se as meninas já entraram por aí. Vamos botar o óculos, senão a coisa não rola. Botar um filtro também, porque senão não rola. Vamos ver quem está pedindo aqui. Suzana. A Ju e a dona Solange, que também deveria entrar. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui para as pessoas. Olá, Olá, tudo bom? tudo jóia, tudo bem. E você? Tudo tranquilo. Estou Que mandando os bom. aviãozinhos aqui, convidando as meninas para entrarem. Solange Gomes já pediu para entrar. Ju, dona Solange já está aí. E dona Juliana entrando. Oi, Su, joia? Oi, sou, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Que Deus. legal. Depois dessa semana do Thanksgiving, a vida fica mais bonita, né? Com Pelo certeza. menos está tudo decorado de Natal, a gente já começa a entrar no clima. Ju, você está entrando. Para mim não está mais aparecendo a solicitação, mas não aparece ela ainda. Para vocês já aparece ela? Não, eu vi só ela entrando como pessoa que está assistindo. Deixa eu achar ela aqui. Uhum. Mas, Suzano, esse feriado do Thanksgiving, porque tem pouco tempo que eu estou aqui, né? E não era uma coisa familiar para mim. Uhum. Eu acho ele ecumênico, assim, e Sim, ele vai direto no ponto, não tem essa compração de presente. Eu achei uma data muito interessante. é um dos feriados que eu realmente gosto mais. Precisamente por isso, né? Celebrado por todas as pessoas. E esse espírito de estar junto das famílias, de gratidão, né? Entra bem no que a gente vai conversar hoje, porque não dá para pensar em saúde sem gratidão. Então já dá uma oxigenada no nosso psiquismo. Ju, eu vou. Esse. Só um pouquinho, não queria interromper vocês, mas Ju, você vai ter que sair e entrar de novo. Por algum Hum, motivo, está dizendo que eu estou unable a convidar você para participar. Sai da live e entra de novo. Enquanto isso, eu apresento o grupo e aí a gente espera a Ju voltar para a gente começar nosso bate-papo. Desculpa interromper não, vocês. vamos Bem, lá. como eu estava falando, sou Luciana Lewis, junto com a Solange e com a Paola Tucunduva, somos as 3 líderes do núcleo aqui do sul da Flórida. O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo que nasceu em 2013 com a Luiz Helena. Pronto, Juliana entrou. Deixa eu terminar minha apresentação aqui. Nasceu em 2013 com a Luiz Helena Trajano, que junto com mais 39 empresárias resolveram fazer algo pelo Brasil e juntaram 40 mulheres. Para isso, hoje somos mais de 120 mil mulheres cadastradas no grupo, muitas voluntárias ativas. Aqui na Flórida a gente tem um grupo grande que trabalha. Desde 2019 a gente nasceu aqui e tem tentando fazer um trabalho pela comunidade brasileira. A gente trabalha a partir de comitês. Hoje nós temos o Comitê de Bem-Estar, que essa live é do Comitê Bem-Estar. A Juliana é uma voluntária nossa, Solange, nossa líder, que toma conta do bem-estar. E a gente tem muito orgulho de trazer pessoas como a Ju para perto da gente, fazer esse trabalho lindo. Também temos o Comitê de Sustentabilidade, Conexões com a Comunidade, Empreendedorismo, Combate à Violência contra a Mulher, Jurídico e Meninas do Brasil. Quanto ao combate à violência contra a mulher, já queria lembrar vocês que no dia 10, amanhã a gente vai começar toda a campanha de divulgação, mas no dia 10 de dezembro vamos ter um encontro, não uma caminhada, mas um encontro para manifestar o nosso apoio contra a violência contra a mulher. Então, vou deixar depois o convite para todos vocês. E meninas, bem-vindas. Obrigada, Suzana, de você estar aqui com a gente. Ju, pode falar. Boa noite, gente.
Hoje eu vou deixar mais para vocês, vou ficar aqui coordenando, porque a tosse me pegou, mas eu não queria cancelar, porque o assunto que a Suzana traz para a gente hoje, ele, além de ser uma profissional da saúde, como a Suzana, uma fisioterapeuta que fez esse assunto de vestir-se de si mesmo. Estou curiosa para a gente dar isso, porque esse é o papo do imigrante, né? A gente perde a identidade quando a gente chega aqui. O Comitê de Saúde, o qual eu sou voluntária, a bandeira maior é Comitê de Saúde Bem-Estar. Então, o bem-estar da gente é muito importante. E a gente reconhecer que os caminhos do bem-estar para conquistar isso são muitos. Então, a gente traz sempre profissionais da área de saúde ou não, para nos dar dicas, para falar da caminhada deles, para que esse bem-estar ele aconteça. Ele é independente da geografia que a gente está. Então, eu tenho muito prazer de ser liderada pela Lulius e pela Solange Gomes dentro desse projeto maravilhoso. Tive a oportunidade de ir a São Paulo e ver de perto como começou esses 40 mulheres e aonde estamos. Então, isso para mim, reflexo de saúde. Suzana, gostaria que o palco fosse seu, apresentasse para a gente quem é você e como você chegou até aqui. E já vou logo te colocando uma pergunta. Autoestima e saúde são conectados? O que uma tem a ver com a outra? Uhum. Bom, primeiro, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui participando desse grupo, conhecendo um pouco mais a proposta do grupo e honrada por essa oportunidade. Só falando um pouquinho de mim, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos há 29 anos, mais tempo aqui do que no Brasil, vim para cá com 24. Eu preciso dizer que eu sou espírita, porque isso é muito parte da minha maneira de pensar, de ver a vida, né? E sou fisioterapeuta, mais especificamente, atualmente, eu não cuido mais de pacientes, eu sou diretora de reabilitação, eu supervisiono vários centros. A minha especialidade é a geriatria e a neurologia. Então, esse é o trabalho que eu faço profissionalmente. Pessoalmente, dentro do espiritismo, eu tenho um trabalho muito voltado para o autoconhecimento, né? E hoje em dia o foco desse trabalho tem sido muito em torno de quebrar certos padrões que a religião coloca nas criaturas, de julgamento, de expectativas de angelitude, de perfeição que são inalcançáveis nesse momento, para que a gente possa encontrar um ambiente mais propício para ser quem é, ser feliz com aquilo que a gente tem para oferecer no mundo nesse momento, que é uma versão imperfeita, mas é uma versão humana. E se a gente acredita que Deus criou o humano, então o humano é divino. Então Você entende aí, né? então essa proposta é uma proposta que eu tenho trabalhado muito de diversas maneiras para que a vida possa ser vivida de uma forma mais leve, mais saudável, mais inteira, não é? E que a gente possa, depois de tanto tempo de uma religiosidade muito castradora e com muita culpabilidade, que a gente possa descer das cruzes onde nós nos colocamos e fazermos paz com quem nós somos. Respondendo a sua pergunta, fazer paz com quem se é, sair da culpa, da cruz das culpas, não é? Gostar-se, gostar da versão que nós somos hoje, é o maior presente
que cada um de nós pode dar a si mesmo. Naturalmente, o nosso corpo responde às nossas emoções. Então, eu fui treinada como fisioterapeuta para cuidar do corpo. Mas hoje em dia, com o avanço, eu me formei há 30 anos atrás, hoje em dia a gente sabe bem da conexão das emoções com o corpo físico. Então, é bem simples. Às vezes eu quero explicar para os meus próprios pacientes e eu falo para eles assim: pensa quando você tinha que fazer uma prova, um teste, qualquer coisa assim, e você estava muito nervoso para fazer aquela prova. Então, de repente, você tem uma descarga de adrenalina no seu corpo e agora cada célula do seu corpo está sentindo aquele medo, aquela ansiedade. E o seu corpo vai responder aquele sinal que veio do medo e da ansiedade. Você vai suar, sua mão vai tremer, a garganta vai secar, não é? Então, o corpo está respondendo ao quê? A liberação da adrenalina, que foi liberada a partir de quê? A partir de um sentimento, de uma emoção, de medo, de nervosismo. O que isso tem a ver com a pergunta que você me fez? Tem tudo a ver, porque quando a gente tem a capacidade de se amar e se vestir de si mesmo, de sermos a nossa versão mais autêntica, isso gera um estado de liberdade, um estado de alegria, de contentamento que também banha o nosso corpo com outros elementos que vão trazer para cada célula essa experiência de contentamento. Então, não há nada mais, não há presente mais precioso e especial que a gente possa se dar do que o auto-amor, a autoaceitação e a possibilidade de ser quem nós somos, a nossa versão mais autêntica e mais original. Então, Suzana, para mim é uma felicidade ter você aqui encerrando o ano com a gente. É uma pessoa que eu admiro muito. Acho sua amizade com o Andrei assim, a coisa mais cuti-cuti, né? E eu admiro você muito. Eu sei que a pessoa com a sua agenda teve uma opção para estar aqui nesse final de ano. É muito bacana para a gente, a pessoa com a sua gramatura estar aqui. Porque você faz esse bem bolado, né? Da parte física, até a sua profissão vem muito por aí. Com a parte emocional, eu te percebo muito ser o que prega e pregar aquilo que é, assim, muito verdadeira, né? E tem optado, a sua última fala mesmo no seu Instagram, que eu sigo, foi falando disso, né? Que eu tenho que resolver amar, eu tenho que ter uma entrega para amar e ser amada, né? E dessa parte espiritual, porque a gente separa nos livros, mas a gente é tudo junto. Claro. Uma coisa não vai sem a outra. E eu queria que você me falasse um pouco da sua opinião, da sua visão sobre isso que o mundo tem demandado. No próprio Instagram, a pessoa que eu sou no Instagram é muito melhor do que a pessoa que eu sou aqui em casa. Aquela pessoa lá do Instagram não é exatamente eu, né? Mas que o mundo demanda da gente muito isso, uma coisa meio idealizada em todas as áreas. E a gente nem sempre é o nosso tipo. Às vezes o meu tipo era uma Angelina Jolie e nasceu uma Solange. Né? Como é que você vê isso, assim, essa demanda da mídia, essa demanda do mundo, essa fala do que você é, o que você quiser, se você pensar com um pensamento positivo, você vai chegar lá, essa coisa meio mágica. E o que isso tem feito na gente? Assim, inclusive como pessoa religiosa que deve, né, receber muitos. Eu queria que você compartilhasse um pouco isso, assim, como é que isso está fazendo com a nossa alma? Está nos deixando absolutamente doentes, enlouquecidos, né? Nós vivemos em um mundo doente, em um mundo muito voltado para as coisas materiais, as referências materiais, em um mundo que nos diz, isso é muito importante, o mundo nos diz todos os dias
que nós não somos suficientemente bons, que nós não somos suficientemente bonitos, que nós não somos suficientemente inteligentes. Nós vivemos num mundo onde ser ordinário é absolutamente inaceitável. A mensagem que a gente recebe a cada dia, desde o nosso berço, né, é a mensagem da insuficiência e da escassez. É preciso que assim seja, porque quando nós compramos essa mensagem de insuficiência e de escassez, nós começamos a gastar o nosso dinheiro e a sustentar a economia da estética, das cirurgias, de tudo, não é? Toda a economia da beleza, do rejuvenescimento. Por quê? Porque nós estamos buscando ser algo que, no fundo, é inalcançável, porque não é real. Então, como a gente lida com isso? Isso é um processo, não é? Que nasce primeiro da consciência. É preciso pensar nessas questões, é preciso entender essas forças com as quais nós estamos lutando contra. E essas referências que são da matéria e que não são sustentáveis. Veja, não é sustentável. Ser quem você é sustentável, mas ser quem você não é sustentável e não é alcançável. A minha proposta de trabalho, que eu digo, do Instagram, não é uma proposta limitada à visão espírita, apesar dela estar, né, como eu falei, na base de quem eu sou, mas é uma proposta de autenticidade. Isso é alguma coisa que eu trabalho na minha vida. Você me conhece um pouquinho, Solange, sabe que eu hoje em dia sou uma pessoa, por exemplo, que tenho muito menos medo da minha vulnerabilidade, dos meus sentimentos. Eu quero olhar para eles, eu quero conversar com eles. E eu sinto, com o alcance que o trabalho vai gerando, né, as palestras e os seminários, que essa é uma contribuição que eu gostaria de deixar para as pessoas, porque eu penso que me ajuda muito e pode ajudá-las no sentido de viver uma vida mais saudável. Não há vergonha em ser quem você é. Não há vergonha no ser humano. Então, no meu trabalho, por exemplo, você vai ver que ali tem os reels diários, mas tem também uma pasta de testemunhos. Então, são horas em que eu falo um pouco da minha experiência pessoal, das minhas lutas, da minha vergonha, da minha superação, dos meus sentimentos. E em tudo que eu falo, na verdade, eu vou falando das coisas que eu estou processando no dia a dia. Até divido com vocês um segredo. Quando eu acordo de manhã e não tem nada muito assim à tona do que eu venho processado, aí são os dias que eu abro um livro e pego uma mensagem para ver o que me inspira de fora para dentro. Mas eu diria que 80%, 90% do conteúdo que está lá é o conteúdo que eu mesma estou trabalhando dentro de mim mesma. E eu procuro deixar isso muito transparente em tudo que eu faço, para que as pessoas percebam que dá para você ser humano e dá para você ser feliz e dá para você ser admirado. E pegando um gancho nessa fala da Sol e no que você colocou, eu acho que é esse olhar, né? É esse olhar para você mesma. Não é ficar ali no Instagram olhando as outras pessoas e a vida das outras pessoas, porque o gramado do outro sempre é mais verde do que o nosso, mas é você parar e olhar para dentro de si. Não é se olhar no espelho, é se olhar para dentro. É parar, respirar. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com essa angústia? O que está me incomodando? Digamos, né? É uma parte visual, não estou gostando do que eu estou vendo, mas por quê? Porque os outros estão julgando, sabe? Então, eu acho que o que falta no ser humano hoje é olhar para dentro, olhar para si
E não ficar olhando só os outros nas mídias sociais e em qualquer outro lugar que seja, né? Não dá para a gente se espelhar no outro, você tem que se espelhar no seu interior, pelo menos eu percebo assim, e eu acho que é assim. Quando eu via a live, né, Vista-se de Si Mesmo, me animou muito, porque é um processo que eu acho que, especialmente o feminino, a gente tem que resolver se vestir de si mesma, porque é meio proibido para a mulher envelhecer, é meio proibido para a mulher engordar, é meio proibido para a mulher barangar, né? Então, acho que tem uma fala do Leandro Carnal que ele fala, olha, a única vez que um presidente foi focado na estética e na circunferência abdominal foi quando essa presidente foi mulher. Então, tem uma cobrança em cima da gente, e eu confesso que de vez em quando eu olho rápido no espelho, porque a pessoa que eu gostaria de ver lá, eu estou no momento de aprender a amar essa cinquentona que está caminhando para o sessentão. E eu achei o Vista-se de Si Mesmo, né? Tá falando muito do meu momento. Uhum. Eu queria pegar esse momento seu, Sol, porque é um depoimento do seu momento, mas é um depoimento, eu acredito, do momento global. Apesar da diferença ser, né, de idade, não é uma questão de idade, mas é uma questão de olhar para dentro. Suzana, esse vestir de si mesmo faz esse movimento, igual a Lu falou e a Sol falou, de olhar para dentro de si. Mas dentro da sua experiência, o porquê que esse olhar para dentro de si, ele é tão doloroso? Essa olhar para dentro de si, achar ali um monte de babado que a gente não está afim de olhar. Mas quando você traz essa proposta, nem santidade, né? Se você não gostou, será que a sua referência não é uma santidade ali que você percebia como verdade? E também nem conivência. Ah, não, sou assim mesmo. Ah, não preciso de fazer nada. Sabe, Gabriela, nasci assim. A culpa é do outro, né? A culpa não é minha. Porque então, meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo. Esse movimento de entrar para dentro, né, que é o vestir de si mesmo, ou seja, olha, eu amei esse título, porque vestir é de fora. Mas você coloca fora o reflexo que está aqui dentro. Então, o que está... Como sugerir isso para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois, essa amabilidade para consigo? Porque todo mundo vai olhar para dentro de si, gente. Essa resposta, todo mundo está querendo olhar. Por que não olha? É o ponto da questão. Eu vou pedir licença para te responder, depois de fazer um rápido comentário, só voltando ao que a Solange estava falando, para dizer para ela que certamente ela não está sozinha, né? Qual mulher nesse mundo de Deus não tem dificuldade com o próprio corpo? Mesmo as pessoas que a gente acha que tem um corpo mais perfeito, né? Estão aí na luta e, enfim, há uma grande diferença, né? Eu acho que há um sentimento aí que permeia a nossa humanidade, e aí eu cito o trabalho da doutora Brené Brown, que é um trabalho que eu admiro imensamente, né? E o trabalho que ela faz em torno do tópico da vergonha, né? Então, quando a gente sente culpa, por exemplo, por alguma coisa, aquilo está querendo dizer que a gente fez alguma coisa errada. Mas quando a gente se envergonha de alguma coisa, aquilo está dizendo que nós somos errados. Essa é uma distinção bastante importante da gente fazer. É fácil é mais fácil, é mais tranquilo quando a gente sente, eu estou me sentindo culpado porque você fez alguma coisa errada. Mas quando você está se sentindo envergonhado, é porque você se sente errado, né? É como se aquele seu corpo ele fosse errado. Ele não se encaixa. Inadequado, né? Inadequado. Inadequado para quê? Para ser gostado, para pertencer, para ser amado. Então, olha só, é isso. Todo ser humano tem ânsia, né? Uma das necessidades emocionais primordiais da criatura é que ela pertença.
é que ela seja aceita. Então, todas essas questões que são, vou usar um termo forte, mas no sentido de oposição à saúde, são patologias. Isso é uma piração. A gente vive, a gente é enlouquecido, porque as nossas referências são distorcidas, não é? Então, os corpos que a gente vê aí projetados na mídia não é o corpo do dia a dia, das criaturas que levanta, que está trabalhando, está cuidando dos filhos, não é? Dando conta aí. Enfim, eu quis só fazer essa distinção porque essa vergonha ela permeia a nossa sociedade. E parte da dificuldade de olhar para dentro é isso. A gente tem vergonha do humano em nós. O movimento de autoamor, ele começa realmente com esse olhar para dentro, e uma dos itens que eu acho fundamentais nessa trajetória do autoamor é dar-se permissão de ser bagunçado. A vida é bagunçada, entende? Os problemas são bagunçados, as crises, a tristeza. Então, a gente tem uma necessidade de perfeição, uma obsessão pelo estado de perfeição. A gente quer controlar tudo, né? Mas é preciso que a gente se permita, porque muitas vezes é exatamente nesse bagunçado, nesse desorganizado, que aí também moram os maiores potenciais de realização, de força, de superação. Os presentes, juntos da sombra, a gente vai encontrar semente de luz. Então é preciso se permitir esses momentos onde tudo meio que está fora de controle, para que a gente vá se reorganizando em versões melhores. Tem uma ideia dentro do espiritismo que eu gosto muito, né? Os espíritas sofrem muito, não sei se vocês sabem disso. Sofrem de uma síndrome que eu chamo a síndrome da angelitude. E, de uma certa forma, essa síndrome da angelitude, ela permeia os movimentos religiosos, ou seja, as pessoas querem ser anjo ontem, mas elas não aprenderam ainda a ser gente, a ser humano, não é? Vamos evoluir primeiro, né? A ser humano. Então, eu vou dar para você uma dica que eu uso muito, falo nas minhas palestras e acho que me ajudou muito, que é a seguinte: quando você olha uma criança de segunda série primária, 8 anos, e você pega uma redação daquela criança e você olha aquela escrita, é uma letra garranchada, né? É uma escrita com erros de soletrar e tal. Você não olha para aquela escrita e diz: nossa, isso aqui está péssimo, isso aqui não é aceitável. Não é aceitável. Aquilo ali é a melhor versão que aquela criança de 8 anos tem para oferecer naquele momento. Nem conveniência e nem santidade. A gente não vai exigir que a criança de 8 anos tenha a escrita de um doutor e nem vai achar que aquilo ali é o ponto final dela. Então, vestir-se de si mesmo é ter essa capacidade de olhar para dentro. Como? Através da análise dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Os nossos sentimentos e as nossas emoções são os mensageiros da alma. É a maneira que Deus fala conosco. Tem que ter muita conosco. coragem, né? Tem que ter coragem, tem que ter humildade. Entende? Tem que ter humildade. A gente tem que sair desse lugar que o ego nos coloca, que é um lugar fantasioso e que não nos traz felicidade, nem saúde. E é frágil, né? A gente tem que descer desse pedestal para um lugar onde a gente vai se perceber, sim, incrivelmente pequeno, sem perder o senso de valor e de divindade, né? Então,
sim, eu sou ainda muito pequeno diante desse universo, eu tenho muita coisa a aprender. Há em mim sombras, há em mim questões, há em mim o mal, e por que não? Mas esse mal e essas sombras, elas são resultado da minha fragilidade. O ser humano é frágil. Nós trazemos, cada um de nós, as nossas feridas, nós trazemos a nossa criança machucada, nós trazemos as nossas fragilidades. A agressividade, por exemplo, ela geralmente é resultado de alguém que está se sentindo o quê? Humilhado. Quando nós reagimos agressivamente, quando nós contra-atacamos, é porque muitas vezes a gente está se sentindo diminuído. E como a gente compra essa ideia, como a gente não está conectado internamente com o nosso senso de valor e com a nossa grandiosidade, porque nós somos grandes enquanto seres humanos, enquanto filhos de Deus, se assim pensamos, ou seres pensantes, né? Há algo grande em nós, mas nós somos também pequenos. É preciso que esse conceito de pequenez e de divindade, eles coexistam pacificamente dentro de nós. Quando a gente faz as pazes com isso, a gente diz, sim, essa é a minha melhor versão. Veja, eu tenho aqui essa dor, eu tenho ainda essa... Falo de mim, às vezes. Eu ainda sou tão dura nas minhas falas, não é? Eu ainda sou tão perfeccionista, porque eu ainda busco. Mas da onde vem? Porque também são processos. Então, da onde vem? Então, a gente começa a olhar o nosso viver, as nossas relações, os nossos sentimentos. Eu estou ansiosa. Por que eu estou ansiosa? Né? Eu estou ansiosa porque eu quero que dê certo. Alguma da ansiedade é natural e saudável. Mas quando a gente está tão ansioso, que a gente começa a tirar as unhas, a cortar o cabelo, a comer desesperadamente, aí a gente precisa parar e dizer, mas de onde nasce essa ansiedade? O que é que eu estou sentindo? É medo de quê? Né? Do que as pessoas vão pensar de mim? Mas e se não for 100%? E se for 80%? O que isso quer dizer? Qual o significado disso? Elas vão gostar menos de você? Mas se você for 80%, mas esse 80% for pura autenticidade, as pessoas vão curtir esse 80%, porque uma das coisas muito legais quando a gente faz um trabalho de alto amor é a gente se lembrar de que não há ninguém no mundo como você. Ninguém. E esse ser que você é, assim mesmo, com as suas luzes e com as suas sombras, é tudo o que o mundo precisa. O mundo não precisa de mais presentes, de mais coisas, de mais compras. O mundo precisa de cada um de nós, na nossa autenticidade, com as nossas sombras, com as nossas luzes, com a nossa beleza, né? Com as nossas dificuldades. Então, quando a gente vai trabalhando na nossa mente que ser humano é legal, é bom, é o que é, a nossa versão tá tudo certo, né? A gente vai se enchendo de coragem para ir olhando para dentro. Mas eu acho também, eu acho também que isso é uma coisa que vem com a idade. Com certeza. A idade, né, ajuda nisso também, só os 50 e poucos também ajuda nisso, porque você também, não que você se aceite mais, mas você liga o botão do F. Esse é um botão importante da gente ter, sabe? Você começa a prestar mais atenção no que está te fazendo bem, deixa de fazer coisas pelos outros, por exemplo. Eu sou uma pessoa que me dou muito. Eu sempre fiz tudo pelos outros e eu em último lugar. Agora eu digo assim, não vou naquele lugar, não estou afim daquelas pessoas, para que eu vou ir? Não vou, não estou afim, não vou. Eu adorei uma frase que a Ana botou aí, que a gente compara o nosso bastidor ao palco dos outros. E é muito bom isso, é muito bom, porque é isso mesmo, é o nosso bastidor, nós nem subimos no palco ainda, e a gente está comparando com aquele palco lindo, pronto, que a pessoa tem lá. Né? Então, nossa, Suzana, você traz uma fala para a gente tão importante, tão a gente parar nessa coisa mesmo de se aceitar mais, né? De, nossa, se acolher. Acho tão importante. É lógico que algumas pessoas não vão gostar, mas quem ficar gosta da gente, né? Não é de um personagem que eu
gasta uma energia danada para ficar sustentando. Exato. Exatamente. Da sua versão mais autêntica, sem dúvida nenhuma. Eu queria fazer um compilado aqui do que a Suzana disse, a Lua e a Sol. A Suzana disse uma coisa muito interessante, que ela disse que quando a gente sente vergonha... Me corrige, Suzana, por favor, porque eu acho que isso é um highlight aqui da noite. Quando a gente sente vergonha, a gente se sente inferior. Mas quando a gente... É isso? Repete. Quando a gente... Eu estava fazendo um paralelo entre a culpa e a vergonha, né? Então, há uma diferença entre você... Digamos que você faça alguma coisa errada. Você se sentir culpado pelo erro ou você se sentir envergonhado pelo erro. Se você se sente culpado pelo erro, a culpa ela é importante, porque a culpa é a nossa consciência dizendo pra gente, olha, isso não foi uma coisa legal. Então, dá a chance de você agora, no movimento altruísta de auto-amor, ir lá e falar, eu vou aprender com esse erro, eu vou fazer alguma coisa diferente, né? A não ser, ela só se torna problemática no momento em que a gente se pune, que a gente se crucifica. Porque na crucificação, a gente paralisa os nossos movimentos e não se permite o movimento de ir para frente, de reparar e de crescer. Então, é preciso descer da cruz. Mas a vergonha diante do acontecimento, ela não diz para você internamente que você fez alguma coisa errada, ela diz para você internamente que você é alguma coisa errada. Isso. Né? Que você é insuficiente. É esse ponto que eu gostaria de saltar. Porque tem uma grande diferença entre ser, que é um estado modificável, e o eu sou, né? Eu sou errada, eu sou inadequada. Esse trabalho, essa percepção que a gente tem da gente mesmas, sempre é comparativo com o externo. Algo externo que me fez entender isso. Ou seja, o ponto de referência é o externo. Mas na proposta Vestir-se de Si Mesmo, o ponto de referência é você. Então, essa mudança de paradigma, eu me aceito. Porque o outro está sendo só reflexo da minha não aceitação. Eu me aceito. Eu gosto de mim. Por isso que a gente não quer olhar para dentro. Por isso que é autoajuda, é autoconhecimento, qualquer processo que o outro, ou que grandes gurus, ou que a mesma sua própria amiga oferece, é um processo doloroso. Mas não precisa de ser. Porque se você entra para dentro de você e muda entre isso é temporário e isso não é definitivo, eu já fico libertada. Eu já tô assim, nossa, deixa eu investigar aqui. Tem coisa boa aqui. Esse que é o papo. Porque a gente acha que só vai achar sombra. Mas só tem sombra porque tem luz. Tem coisa boa dentro. Tem coisa que só eu vou poder falar. Que só eu vou poder fazer. Esse foco na escassez e na sombra é que eu gostaria de deixar aqui como saúde. Gente, fraqueza e sombra vai ter sempre, né, Ana? Principalmente o profissional da área de saúde que vai pegar essa sombra já materializada no corpo físico. Então, é olhar para dentro de você e começar a focar na luz que só você tem, na luz que só você pode inspirar o outro. Porque quer comparar? Vai ter que comparar. Mas tem gente melhor do que você? E guess what? Tem gente muito pior do que você. Que essas pessoas muito pior do que você vai ser fonte de, sei lá, de transformação, de alimento para essas pessoas abaixo de você. Abaixo que eu digo a nível de expansão de consciência. Não quer dizer que uma melhor, o outro é mais foda, nada disso. Mas sempre tem essa questão do comparativo. Eu queria só... Enquanto a gente estava falando, me veio uma história que aconteceu comigo, na prática, que a Suzana disse.
perfeição, do controle, de querer um resultado muito, né, muito forte. Eu já estou aqui nos Estados Unidos, gosto de Ana, há 29 anos, e quando meu filho tinha 14 anos, ou seja, 10, 11 anos atrás, ele fazia natação. E essa natação, ele fazia aquela borboleta, não, o golfinho, maravilhoso. Aí eu olhava, eu estava vindo, eu falava, nossa, eu estava sentada e vindo esse adolescente nadando com uma mãe, assim, super lindo. Aí eu falei, nossa, um dia meu filho vai nadar assim. Nossa, eu queria ele estar aqui para ter essa perfeição desse nado maravilhoso. E eu admirando, assim, né? Nossa, esse é o objetivo meu, né? Coitado, ele não estava nem aí por esse objetivo. Ele estava sendo ele. Mas o perfeccionismo, comparado com as outras crianças que estavam lá naquela raia, eu queria que meu filho nadasse daquele jeito. Guess what, gente? Quando foi chegando bem pertinho, era o meu filho. Essa história, para mim, significa assim, todas as vezes que eu olho e falo assim, peraí, tá comparando com quem? Às vezes está na sua frente, às vezes já está o ideal, às vezes já está saboroso, delicioso, maravilhoso, já aconteceu, né? Igual ele já estava nadando assim, eu nem percebi o caminho. Então, essa vulnerabilidade da gente realmente, sim, foco no menos, foco na escassez, foco no que não tem ainda. Mas é só uma mudança, shift, mudar a little bit. Vamos focar então no que já é. Ele já estava nadando assim, gente. Ah, não, eu fico encantada. Esses exemplos da vida real, sabe? E o aprendizado meu há 10 anos, 11 anos atrás. É interessante você falar isso, porque os nossos filhos são uma das grandes áreas de vulnerabilidade da nossa vida. Porque quando eles, e eu também às vezes comento sobre isso, né? Quando os nossos filhos não dão certo, de acordo com o esperado, nós não damos certo, né? Então, há muita projeção dos pais e é uma área de muita vulnerabilidade, de muita vergonha para muitos pais. Então, hoje em dia, você vê que as redes sociais, elas só promovem filhos de sucesso. Parece que todas as crianças do mundo ganham medalhas, estão dando certo. Só as tuas dentro de casa que estão dando problema. Celular. Né? E aí a gente fica extremamente vulnerável. Tem vergonha. A gente tem vergonha de falar das dificuldades dos nossos filhos. Por quê? Porque reflete em nós. É como se nós não fôssemos uma incompetência tão bons. Nossa. Incompetência. Então, você vai vendo aí a importância da gente começar a investir em valores da alma, eu diria, né? Da gente começar a investir num paradigma onde os valores não são colocados nessas coisas tão materiais, onde a gente perceba a comparação, ela é inevitável. Ela é inevitável, mas a gente pode comparar para aprender, a gente pode comparar para até ter uma referência. Nossa, olha, Solange faz um trabalho super bonito, mas esse trabalho é um trabalho que ela está fazendo porque ela fez um esforço, porque ela fez um investimento, porque ela foi atrás de desenvolver essas técnicas. Eu também posso, se eu quiser me dispor a fazer isso, não é? Então, a gente usa a comparação para nos inspirarmos, para buscarmos patamares novos, realizações novas na nossa vida, mas a gente não pode buscar a comparação e usar a comparação para como fosse um descrédito de quem nós somos. E de repente comparar com você mesma de uma outra época. Sim, sabe? Com certeza. Em relação a corpo, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem sérios problemas de aceitação e eu estou sempre nessa coisa de sobe, desce, balança. E aí você tem a tendência de comparar, nossa, a fulana já está magra. Aí eu paro e penso, não, mas eu comecei a dieta junto com ela, por que eu não continuei? Por que eu não fui adiante? Por que eu não continuei fazendo exercício todo dia? Por que eu parei? Então, quer dizer, se comparar a mim mesma. Né? E aí você exatamente volta, né? E você se pergunta, isso é um exercício que eu faço. Mas esse corpo perfeito significa o quê? Exatamente. Né? O quê?
por que para ser feliz, por que para mim, claro, a gente está falando, se a gente for falar de parâmetros de saúde, sim, a gente quer ter um peso razoável, tá comendo relativamente, 3% mas de gordura. não, mas por que a gente está atrás desse ideal de um corpo perfeito? O que ele significa emocionalmente? Exatamente. A gente, porque as pessoas vão, todos nós, as pessoas não, todos nós, estamos sempre modificando o nosso corpo. Há pessoas que vão fazer cirurgias e nada contra, eu acho que está tudo certo. Cada um vai fazer o que é Põe a necessário. vida em risco, né? Muda o que está a serviço de quem. Sim, ou a gente faz dietas radicais, ou a gente pinta o cabelo, ou a gente paralisa o músculo, ou a gente muda as coisas de um lado para outro. Só que o que acaba acontecendo é a gente faz tudo isso e a questão da autoaceitação, do autoamor não está resolvida, porque, na verdade, o eixo do problema não estava no corpo. Exatamente. O corpo está sendo a projeção das nossas questões emocionais. Então, a gente está projetando no corpo, né, as nossas carências, a nossa necessidade de aceitação. Então, quando a gente, de novo, faz as pazes para dentro e a gente se gosta, tá, meu corpo não tem algum tempo, mas e daí? E daí? Porque eu sou uma pessoa tão bonita, eu sou uma pessoa tão feliz, eu tenho tantos talentos. Sim, no nosso inconsciente a gente tem as nossas sombras, mas a gente tem todas as nossas potencialidades. A gente tem todo o nosso divino. Então é preciso mergulhar nessa sombra para encontrar a luz. Porque ela está lá, está tudo misturado, entende? Mas está tudo presente dentro de nós. A Nadir Zukaski, se eu errei o seu sobrenome, me desculpa. Ela está falando, a gente complica tudo. E eu acho isso bacana. Que nem é que a gente inventa. Porque é lógico que a gente precisa chegar num local onde eu sou suficientemente bacana para ser escolhida numa relação de amor, para ir para o emprego, Mas, meio contaminada pela sua fala de que amar, né, é se vulnerabilizar, até para a gente mesmo. Que uma fala sobre os muitos significados, o que significa ser amor. O que significa amor, que ficou para mim, é que amar significa que a gente, apesar de, eu me apaixono, eu me encanto por causa de, mas eu amo, apesar de. E a gente consegue amar o outro de cabelo branco, a gente consegue amar o outro que acredita em, sei lá, em terra plana, acredita... E a gente tem uma dificuldade grande, né, de vestir-se de nós mesmos, e apesar de algumas questões, a gente conseguir olhar para essas questões e se amar. Então, eu acho que é um fio da navalha muito complicado, especialmente quando a gente é mais novo. O pertencimento, a gente ainda tem que batalhar por ele, e que fica mais fácil à medida que a gente meio que já tem algumas conquistas ou desistências, né, que a idade traz. Não sei se você pensa assim. Eu adorei isso que você falou, é isso mesmo. Pensa nas nossas relações, aqueles que têm relação de casamento, de longa data, né? Primeiro a gente se apaixona pela pessoa, e aí um mês de relação, tá botando lá no Facebook, no Instagram, contei a pessoa da minha vida, amo, né? Faz declarações públicas, e nada de amor a gente sabe naquele momento. Eu tive na minha vida o privilégio de me casar 2 vezes, casei com 2 anos de... A mesma pessoa. É importante dizer. Casei pela primeira vez com 2 anos de relação e depois com, sei lá, 12 anos de relação. E foi muito interessante porque no segundo casamento, quando fiz os meus votos, eu teve uma conotação completamente diferente, porque já tinha vivido 12 anos com aquela pessoa. Então, amava apesar de, né? Amava conhecendo. A gente vai desenvolvendo esse amor mais verdadeiro, mais profundo, que nasce
da admiração, do companheirismo, do respeito, acima de tudo. Esse movimento a gente tem que fazer com a gente mesmo. É preciso que a gente case-se com a gente mesmo, que a gente se admire, apesar de que a gente goste da versão que a gente é, porque esse gostar, esse casar consigo mesmo, essa parceria, ó, eu sei que você tem aí os seus momentos, mas eu estou aqui contigo, né? Dá a mão para você mesmo, isso aí é tudo de bom e gera essa leveza, porque veja bem, a vida é muito difícil, a vida é cheia de dores naturais, que são as dores do crescimento, que são as dores da superação, mas o que o auto-amor faz, o vestir-se de si mesmo faz, é ele dá uma oxigenada no nosso ambiente interno, sabe? Ele cria um ambiente interno favorável para que a gente cresça com mais leveza, porque sem toda essa maluquice que a gente falou aqui, né? Nessa última hora. Eu peço licença a vocês para dividir com vocês a experiência que eu tive com a própria Solange na constelação familiar que fiz com ela, onde eu lidava com um sentimento muito difícil, né? Que de uma forma superficial eu diria, nossa, que limitação, que sombra, que pessoa ruim que você é. Você convive com uma pessoa de 90 anos e você não gosta daquela pessoa, não é? Então, eu poderia ter rotulado aquilo, não olhado para aquilo, porque aquilo me diminuiria, mas eu não sou uma pessoa boa. Mas como eu tenho tentado fazer essa parceria comigo mesma, eu falei, não, vamos lá, vamos olhar para isso, porque isso nasce de algum lugar, né? E fiz a experiência, tive uma revelação, tive uma percepção, chorei tudo que eu precisava chorar, me fiz vulnerável e saí dali o quê? Mais inteira, não é? Mais inteira, mais fortalecida, mais iluminada. Mas foi preciso o quê? Foi preciso ter a humildade de dizer, primeiro, eu reconheço que há uma área difícil que eu não estou conseguindo dar conta sozinha, eu preciso pedir ajuda, eu preciso não ter vergonha de expor a minha fragilidade e, ao entrar nesse túnel sombrio, você sai do outro lado com a luz no coração. Isso é vestir-se de si mesmo e conseguir falar sobre isso com naturalidade, com tranquilidade, sem se sentir diminuído, mas consciente e ativamente trabalhando no nosso vir a ser. É uma inteligência emocional brutal, né? É a idade. Você deu o passo a passo aí. Ju, você ia falar alguma coisa? Ela resumiu brilhantemente o que é vestir mesmo. Mas o que me chamou a atenção é que não foi nem só a coragem, foi o desejo de ir. Deixa eu olhar isso aqui de frente. É o desejo de ir, ao invés de tampar e falar assim, não, isso aqui tá me acompanhando, sei lá, inventar historinhas, que a gente adora inventar historinhas pra gente. Mas é o desejo amoroso para com ela. Eu aprendi uma frase com uma amiga minha que eu nunca tinha escutado antes. Pelo menos eu nunca falei isso para mim. Há uns 5 anos atrás, estava passando um deserto que eu achei que eu já estava graduada de passar grandes desertos. E ela disse para mim, Ju, fica do seu lado. Eu nunca escutei isso antes. Falei, que coisa mais simples. Por que eu não fico do meu lado? Peraí, deixa eu olhar isso com amor, sem críticas, né? Mas assim, observadora, a Suzana resumiu muito bem, resumido, o que é vestir mesmo. Olhar e ela passar pela sombra, mas a luz estava lá. Gente, porque é o oposto. Se tem luz, vai ter sombra. Se tem sombra, vai ter luz. Isso é lei. Não é que a gente quer escolher. É igual gravidade. Jogar, vai cair. Uhum. Então, se ela estava na sombra, só vai ter o quê lá do outro lado? Mais sombra?
Luz. Então, é muito gostoso participar do Comitê de Saúde e Bem-Estar, do Grupo Mulheres do Brasil, que aqui nós somos inclusivas, gente, corrija o português aí. Inclusivas. Foi interessante a Susana falar assim, olha, eu tenho que colocar aqui uma parte que fala mais alto, eu sou espírita. Aqui você pode ser espírita, você pode ser religiosa católica, você pode ser cristã de qualquer outra, você pode ser ateia, você pode ser o que você quiser ser. Porque aqui, nesse grupo, a gente está realmente para aprender com as diferenças. E o grande da live do Comitê Saúde e Bem-Estar é trazer para você que não está nos assistindo. Enquanto isso, o movimento também é nosso, porque não é que a gente está aqui e vocês aqui, nós estamos assim, trazendo para vocês assuntos que nós mesmos queríamos uma sala de um bate-papo. Então, eu fico aqui e faço um convite. Segue o Grupo Mulheres do Brasil Sul da Flórida. Queira ser voluntariada. Não tenho nada especial, não sei nada de saúde. Você tem o desejo. Vem com a gente. Faz um movimento de bem-estar. Eu te garanto, você vai ser a maior beneficiada. Essa foi a minha história. Eu achei o grupo no momento que eu só dava. Eu falei, gente, eu não quero ser líder de nada, eu não quero fazer nada, eu quero só sentar ali, ficar quietinha e ficar só recebendo. Quer saber? Só porque eu quero receber. Eu tô vazia. Cheguei lá e fiz exatamente isso. Guess what? No momento, você vai se inundando, você vai transbordando e você vai colocando o seu melhor. Deixe de focar nas sombras e você vai ver que tem muita luz para colocar para muita mulher, não só imigrante aqui nos Estados Unidos, como mulheres lá no Brasil, que têm as mesmas questões, as mesmas dores. E aqui é o nosso palco para a gente ser principalmente vulnerável, para a gente entender que saúde e bem-estar começa por aí. Então, eu fico muito feliz de ser liderada pela Sol e pela Lu. E, Susana, mais ainda, já te segui na hora e fico lá cutucando, falando, nossa, ela pensa, nossa, que legal, gente, que coragem ela fala. Ela gosta do Khalil Gibran. Na verdade, a gente criou esse programa para a gente fazer terapia em grupo. Mas aproveitando um pouquinho que a Ju falou, especialmente quem está morando fora, fazer serviço voluntariado e perceber que a gente fez alguma diferença traz um sentido, é bom para a alma. No Mulheres do Brasil, espero que pessoas se engajem, em outro grupo qualquer, mas fazer serviço voluntariado no Brasil é muito bom, mas quando a gente está, uma folha ao vento, perceber que fez a diferença, traz um sentido, é muito bom, não é, Su? Com certeza. E quanto mais um trabalho voluntariado é muito interessante, porque na medida em que a gente vai dando, a gente vai percebendo que a gente tem para dar. Então, quanto mais a gente dá, não só a gente recebe, mas a gente vai se dando conta de que dentro de nós, na nossa essência, nós somos e nós temos uma expressão que eu gosto muito, vindo de Andrei Moreira e do mentor que trabalha com ele, um lençol freático. Nós somos amor, a nossa essência é amor. Então, para a criatura que está lidando com o sentimento de desvalia, se sentindo insuficiente, se sentindo a pior das pessoas, no trabalho voluntário, é como se esse amor que constitui a nossa essência e que existe em nós na forma de um lençol freático, ele vai brotando. E quanto mais a gente dá, mais ele brota. E a gente vai percebendo que a nossa essência é feita de amor. Então, é um movimento muito saudável e que ajuda muito na construção da autoestima. Parece que a gente está dando para o outro, mas quem recebe somos nós. Exatamente. Ju, queria primeiro agradecer a Ju, que fez a coordenação das nossas lives do bem-estar, que maravilhosamente bem. Obrigada, meu amor. 2023 foi muito especial com você aqui. Esperamos você em 2024.
nos coordenando com as lives do bem-estar em 2024. Dezembro não teremos, porque seria na semana entre Natal e Ano Novo, e a gente sabe que todo mundo vai estar muito ocupado, então a gente vai pular dezembro, mas em janeiro a gente está de volta. Hoje é a 27ª Se Liga na Live, nós ainda temos mais 3 neste ano, de outros assuntos, toda terça-feira, às 7 horas da noite, aqui no grupo mulheresbrasil.sl. E a gente espera você. Manda uma mensagem direto para a gente. Sigam a Suzana, gente. Vocês precisam seguir. Eu estou encantada. A gente conta com você o ano que vem de novo. Já está pré-convidada. Muita gente elogiando. E muita gratidão. Foi uma delícia. Gratidão, Emilinha. Sai terapeutizada. Vocês veem o Instagram dela aí, e ela também fala para vocês no Instagram dela. Sigam ela. Eu vi que tem um no Brasil e um nos Estados Unidos. Não sei se você posta coisas diferentes. Eu estou seguindo um deles. Mais ou menos a mesma coisa, algumas coisas diferentes, mas a maioria vai no Brasil. Obrigada de coração, querida. Obrigada de estar aqui, de nos esclarecer um pouco para que a gente se ame mais, para que a gente olhe para dentro da gente e saiba se valorizar, que eu acho que é isso que está faltando na humanidade, valorizar a si mesmo. Obrigada a você. Obrigada, querida. Boa noite. Obrigada, Sol. Boa noite. Tchau. Obrigada, Tchau. Ju. Beijo para você, meu anjo. Melhora dessa tosse. Obrigada. Cuidem, meninas. Beijos. Tchau, tchau.